Fala pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, bem rapidamente. E a única intenção desse vídeo é incentivar que todos nós, sem exceção, eu me incluo nessa, que todos nós estude, tá? E inevitavelmente, para eu conseguir passar aqui, né, o que eu tô querendo falar, né, o que eu tô querendo expressar, eu vou ter que falar do contexto político. Por que que é importante a gente estudar? Por que que é importante a gente buscar conhecimento? Pra gente parar de ficar repetindo as coisas, sabe? Feito um bando de papagaios por aí. Por que que eu tô falando isso? Hoje tem tanta guerra, tanta briga. Não é discussão, não é diálogo, né? Briga é diferente de uma discussão, é diferente de um diálogo. A gente fica brigando, eu acho que todos nós aqui, principalmente nós, né, que temos hoje, se você tá vendo esse vídeo hoje, você tem acesso ao conhecimento. E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso ao conhecimento. Então a gente vê tanta briga, né, políticas, por coisas que às vezes a gente não tem o conhecimento, né? Então, por exemplo, é tão comum a gente ver, né, muitas pessoas falando: "Ah, eu não gosto de fulano porque fulano é comunista, eu não gosto de fulano porque fulano é fascista, eu não gosto de fulano porque..." Tá, mas tanto ismo, né? Capitalismo, nazismo, fascismo, socialismo, comunismo. Quando a gente fala sobre esses tantos ismos, será que nós mesmos temos conhecimento disso? Porque a real é que a gente tá brigando com os outros e às vezes por coisas que a gente não tem conhecimento. Semana passada eu vi uma postagem de um senhor, ele foi um pouco irônico, né, na postagem dele, mas ele falava assim: "Nossa, gente, alguém pode vir e colocar aqui nos comentários pra mim, eu não entendo por que que existe bandeira vermelha e tralalá", e super assim, né, com ironia no vídeo dele, pelo menos foi a sensação que eu tive, né, que a maneira que ele estava se expressando foi de forma irônica. Mas aí, às vezes eu me pergunto, né, será que a gente não tá fazendo a pergunta errada? Porque quando a gente faz a pergunta certa, a gente tem uma resposta mais clara e objetiva. Nós aqui, né, que temos acesso ao conhecimento, será que nós sabemos o porquê a nossa bandeira tem o verde? Algum de nós aqui já fez esse questionamento? Será que é só porque a nossa mata é verde e aí a nossa bandeira ficou classificada, né, com a cor verde também? Verde, amarelo, azul e branco? São questões que a gente tem que fazer. Quando a gente começa a estudar, uma coisa leva outra coisa, que leva outra coisa, que leva outra coisa. Então, quando a gente, por exemplo, se abre para o conhecimento, poxa, por que que tem verde na minha bandeira? Se você se contenta com aquilo que ensinaram pra gente na escola, que o verde é porque é a cor da nossa mata, se isso é o suficiente para você, tudo bem, segue sua vida, toca sua vida. Se isso não é o suficiente, vamos estudar. E aí, quando a gente estuda o porquê que tem o verde na nossa bandeira, é o que eu falei, uma coisa leva outra coisa, que leva outra coisa, que leva outra coisa, a gente vai entender o porquê que alguém, quem foi essa pessoa, por que que existe, né, a bandeira vermelha. A gente briga por política, né? Muitos aqui de nós, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Beleza, não tem problema. Mas você sabe o que é ser de direita? O que é ser de esquerda? Será que nós sabemos o porquê que existe esquerda e direita? Quando teve a assembleia lá, será que nós sabemos por que que alguns sentaram um pouquinho mais à direita? Por que que outros sentaram um pouquinho mais à esquerda? Por que que outros sentaram lá na extrema direita? Por que que outros sentaram lá na extrema esquerda? E por que que outros ficaram ali, né, um pouquinho aqui no meio, um pouquinho aqui na extremidade? Por que será? São perguntas que talvez a gente tenha que fazer, né? Quando a gente busca por conhecimento, a gente começa a ganhar o quê? Discernimento. Quanto mais a gente conhece, a gente pode até ficar em dúvidas, né, sobre o que fazer, né? Quando a gente tem o discernimento, que vem por meio do conhecimento, a gente pode ficar em dúvida em que, né, que caminho eu escolho. Pode acontecer. Mas certamente, quando a gente tem conhecimento,
a gente sabe o que não fazer. Então, é importante a gente estudar. Porque senão a gente fica aí, ó, repetindo um monte de coisa. Aí muitas pessoas aqui agora, de repente, pode falar, Gláucia, não faz sentido eu olhar para a história toda. Eu tenho que olhar para o meu contexto atual e o contexto atual já não serve mais. Beleza? Só que se a gente não olhar o contexto histórico, a gente pode repetir o mais triste da história. Essa que é a questão. Então, é importante sim a gente buscar o contexto histórico para que quando a gente vai defender algum ponto de vista, eu prefiro, né, a questão dialogar. Quando a gente busca o conhecimento, a gente se abre para o diálogo, né? Vamos fazer essa troca de conhecimento, essa troca de figurinha. Olha, eu li, eu aprendi isso, se abra para que o outro venha e também traga alguma coisa para você, que de repente você pode ir lá e pesquisar e ser um novo conhecimento para a sua vida. Então, assim, vamos parar mesmo, realmente, de ser papagaio. Talvez, para muitos que estejam assistindo aqui esse vídeo, vão falar, não, cara, eu sei tudo isso daí que você falou, Glaucio, eu já conheço, eu já estudei, ótimo, que bacana, né? Então, coloque aqui, né, talvez o que você conheça, para que outras pessoas aprendam também. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que vão estar assistindo agora esse vídeo, que tem acesso ao conhecimento, não sabe de muitas coisas que a gente está falando aqui e que é extremamente importante. É importante o conhecimento só para que a gente tome as melhores decisões no contexto político? Não, eu não penso assim. O conhecimento é importante para que a gente tome decisões na nossa vida, né? Como eu falei, quanto mais a gente conhece, a gente pode ter dúvidas sobre o que de repente fazer, mas certamente a gente tem a certeza do que a gente não deve fazer. Então, assim, é uma questão de consciência e a gente precisa, sim, conhecer a nossa história. Nós precisamos conhecer a nossa história. Então, assim, se você acha normal, talvez, acho que você tem mulheres na sua família, acho que você tem negros na sua família, acho que se você, né, se não tem, talvez você conheça, talvez você tenha deficientes na sua família, ou se não tiver, muito provavelmente você conhece alguém com deficiência. Essas pessoas eram mortas. Então, se você acha normal uma sociedade assim, né, com esse modelo histórico, paciência. A consciência é sua. A conta, uma hora ela sempre chega. E não é ameaçador isso, não é para causar pânico e medo, não, muito pelo contrário. É para incentivar o conhecimento. Porque, como eu falei, da mesma forma que existe leis terrenas, leis terrestres, leis do homem, existe também lei universal. Não é castigo. Então, não está disposto a estudar, não está disposto a buscar conhecimento, paciência, a consciência é sua. Mas, vamos parar de ser papagaios, vamos parar de ficar repetindo as coisas que às vezes nem a gente tem conhecimento. Por que eu falo a gente? Sábado, né, até inclusive, quem for aqui de Piracicaba, eu fui fazer uma caminhada ali na Cruzeiro do Sul e eu nunca tinha reparado numa placa que tem ali e eu achei muito bonito o que estava escrito, né, em questão ao meio ambiente. Estava escrito assim, basicamente dizia assim na placa, que não existe jogar o lixo fora, porque no ponto de vista do planeta, não existe nada fora. Todos nós estamos dentro. Então, fica aí essa reflexão para você. Eu penso que não existe eu e você. Não existe eles e nós. Existe nós. E isso é uma questão de consciência. Então, meu apelo aqui é que a gente estude. Vamos buscar conhecimento. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, com certeza vai dar. Mas se você realmente busca por liberdade, se você quer proteger a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu patrimônio e os seus negócios, o único caminho é o conhecimento. Beleza? Boa semana para todos vocês.